e nem no inverno. Não estamos no inverno, mas a chuva está aí, né, irmão? E aí, muitas pessoas têm dificuldade para vir no dia de culto na chuva. E antes disso, a irmã Lília quer dar um testemunho, pode vir aqui, Lília. Deus seja louvado, irmãos. Todas as vezes que eu venho aqui para agradecer uma bênção, às vezes é bênção material. Mas dessa vez foi diferente. Eu tive que fazer um exame e eu tenho muita dificuldade em tirar o exame no corpo. Simplesmente ninguém acha as minhas veias. Passa uma pessoa, duas, três, nada. Eu falei assim, eu sabendo que tinha que passar por isso, eu já clamei a Deus assim, eu tenho misericórdia. Todas as vezes que eu saio com roxo aqui, aqui, aqui. Aí, quando eu vi, foi uma menina que eu falei assim, meu Deus, será que ela vai conseguir? Oh, meu Deus. Aí já fui clamando a Deus, porque é muito ruim você ficar tirando aquela ansiedade e não sai, e não sai. Eu só sei que ela teve bastante dificuldade, teve que fazer de joelho, fazer um scalp aqui, nesta mão, sabe? Parecia que eu era criança, sabe? Que não tinha sangue nenhum. E ela ali suando, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu sou tua filha. Isso aí tem que sair de forma, eram 4, 5 ampolas, que ela tinha que tirar, e tirando devagarzinho, ela falava, eu não consigo tirar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu sou tua filha. O corpo é o Senhor que me deu, o sangue é o Senhor que me deu. Dispõe, em nome do Senhor Jesus, que eu vou vir na sua casa agradecer por essa vitória alcançada. Olha, a vitória foi tanto que nenhuma manchinha ficou na minha mão. Entendeu? É porque nessas pequeninas coisas que Deus opera com a gente. E olha, o que o homem não conseguiu, porque Deus faz assim, do nada. Então, por isso eu agradeço a Deus por tudo. E, por favor, irmãos, orem a Deus por mim, que eu preciso muitas orações de vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço todas as coisas. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Lília, amém? Amados, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo foi estabelecida com 3 ordens, amém? 3 ordens. Eu vou falar essa parte aqui, tirar uns 10, 15 minutinhos aí, antes de entrar na mensagem, que sempre um domingo eu vou entrar no tocante à doutrina e ordem. Essas 3 ordens, irmãos, a igreja de Jesus Cristo tem que ter. Tá? Porque você sabe que tudo em Deus é em 3 manifestações, 3 ofícios, né? E a primeira ordem é a ordem doutrinária, amém? É a ordem da doutrina, tem que ser a doutrina perfeita de Cristo. Isso chama ordem doutrinária. A segunda ordem, irmãos, é chamado pela Bíblia de ordem ministerial, amém? A ordem ministerial significa que é a ordem do ministério, não é qualquer coisa que pode estar no ministério, amém? É uma coisa muito séria o ministério. Hoje está uma bagunça por aí, tá? Porque está fora da ordem do ministério. Tá? E a terceira ordem é chamada ordem da igreja. Amém? A igreja também tem uma ordem. Deus não trabalha com a igreja fora da ordem. Tá? Então eu estou aqui com esse apanhado sobre doutrina. Hoje eu vou falar sobre vestuários. Tá? É muita coisa, mas só vou falar um pouquinho. Por quê? Porque, irmãos, eu pergunto, vocês querem ir no arrebatamento? Querem? Então tem que se submeter à palavra. Tem que obedecer à palavra. Amém? Senão você não vai, você vai perder tempo. E Deus, Ele quer que nós nos submetamos à palavra. Então eu não vou falar muito, porque é muita coisa, irmão. Eu só vou ler, tá? Vestuário dos irmãos e irmãs. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um padrão estabelecido por Deus sobre vestuário no sentido de santificação, que é um degrau da graça. Não é que sejamos legalistas, mas santificados pelo Espírito Santo.
Não podemos vestir de acordo às modas do mundo e nem parecer mundano. No tocante às vestimentas, para isso Deus estabeleceu um padrão para as nossas irmãs e irmãos. Aqui segue abaixo escrituras e ponto da mensagem do profeta sobre este assunto. Amém? Porque hoje as igrejas por aí, irmão, você sabe, parece uma loja, tá? Desculpe o que eu vou falar. As mulheres vai com essas roupinhas coladas, com esse short sem manga, roupa de ginástica, vai para a igreja nas denominações, tá? No sistema. Os homens vão na igreja cabeludo, de brinco, de short. Mas na hora de ir lá na justiça, no juiz, tem que ir vestido. Tem que ir, as mulheres, não vai de qualquer jeito lá no fórum. Agora, para Deus, nós temos que oferecer a Deus de qualquer maneira? Não. Então, a igreja de Deus tem um padrão. E nós temos que submeter esse padrão. Amém? Então, Deuteronômio 22:5, não haverá traje do homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Timóteo 2:9-10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com trança, não com ouro, pérola ou vestidos preciosos. Então aqui Paulo já dá um padrão: pudor, modestia, roupa composta, não é decotada, não é marcando, não é transparente, não é curto. Amém? Tem que tampar, as mulheres têm que tampar as vergonhas. O enfeite delas não seja no exterior, frisado de cabelos, de joias, ouro, ou com postura de vestido. No modo de vestir para os homens, os irmãos não devem sair nas ruas ou fora de casa com roupas de estilo mundano, como descrevemos abaixo: bermudão, camisa regata, camisa baby look, calção de banho, short, camisa aberta, nada de roupão, toalha de banho ou roupa sumária. Modo de vestir para as mulheres nossas irmãs, também não deve usar esse tipo de roupa de estilo mundana, como segue abaixo: bermuda, bermudão, shorts, calças esporte, traje masculino, roupa transparente, blusas curtas, meia manga, saia rachada, saias curtas, ou vestido curto, saia colada, trapo transparente e outros. Seu irmão, complicado, né? Mas é o padrão. Porque se nós não apertar, irmãos, a igreja vira um tendel. Você está entendendo? Quer ir no arrebatamento? Quer. Então você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço do Calvário. O vestido tem que ser composto, nada para cima do joelho, tem que ser para baixo do joelho. Se é uma saia, tampando. Se a mulher senta, não pode aparecer os joelhos. Tá? Tem que ser para baixo dos joelhos. Também você não precisa andar arrastando o chão, não. Tem muitas igrejas que o pastor não é... Irmãos, tem um padrão. Nós não somos legalistas. Tá? As mulheres, por que temos que falar? É porque, irmão, eu não sou de ficar pregando isso. Mas lá de vez em quando tem que falar. Observação: roupas verdadeiramente modestas devem cobrir nossa pele e esconder nossa forma. Não pode ser transparente, sexy ou provocante. Porque o mal do mundo, irmão, é provocar mesmo o sexo oposto. É roupa sexy, para chamar a atenção da macharada. E as mulheres que fazem isso não sabem que diante do julgamento elas vão ter que responder no dia do julgamento. Roupas femininas devem ser femininas, observando o padrão da Bíblia. Roupas modestas femininas devem proporcionar total liberdade de movimento, sem expor as partes íntimas do corpo ou olhares alheios. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, não é? Não está escrito assim? Uma mulher com uma roupinha podre, ela não tem paz. Por que não tem paz? Porque fica cobrindo aqui. Se um homem começa a olhar e cobiçar ela, aí fica feio. Aí ela quer tampar. Fica puxando a saia para baixo, tentando se tampar. Por quê? A santificação tem paz. Agora, se a irmã está composta, acabou. Se alguém olhar para a irmã e desejar a irmã e cobiçar a irmã, você está composta. Você não vai responder no julgamento.
Roupas modestas femininas devem proporcionar total liberdade. A igreja é a casa de Deus. É proibido para os homens entrar com braços nus, camisa regata, usando shorts. É proibido para as mulheres cultuarem usando calças, ou com saias, ou vestido curto, decotes abaixo, roupas sem manga, ou vestidos imodestos. Amém? Você provavelmente já ouviu essa história. As mulheres não usavam calças até que veio a guerra e os obrigou a ocupar o posto do trabalho das fábricas. Foi um caso de necessidade, não foi nada muito revolucionário. Por essa visão romântica, a moda nada teve a ver com a introdução dessa peça no guarda-roupa feminino. Quase como se todas as mulheres da época houvessem pensado juntas: vamos usar as calças de nossos maridos para assim trabalharmos melhor. Além de romântica, é uma visão marxista da história, que tem por método explicar as mudanças como consequência diretas de fatores econômicos ou materiais. Cria-se a errônea impressão de que ninguém havia pensado no assunto antes, e apenas depois que as mulheres foram para as fábricas e que as primeiras calças femininas foram lançadas no mercado, veja como foi introduzindo isso devagarinho. No caso do homem, porém, há uma grande diferença no uso, pois a calça não é capaz de delinear suas partes desonestas, região íntima. Mesmo assim, o homem não pode usar calça muito apertada. Enquanto na mulher é precisamente isso que acontece. A peça encaixa-se perfeitamente nas suas vergonhas. A calça é igualmente aderente aos quadris e coxa, que são considerados parte sexualmente atraente, uma parte significativa das culturas orientais. Por exemplo, em que se costuma dizer pretensamente que a mulher usa calças, como a cultura japonesa ou indiana admite o uso desta peça para as mulheres apenas por baixo de longas túnicas ou vestidos, de modo que a grande parte da calça fica, na verdade, oculta. Na Índia, na China, no Japão, elas usam a calça por baixo daquele vestidão. Você está entendendo? E no Brasil não, é só a calça para as mulheres. Então, quer dizer, nós não podemos, irmão, andar no ritmo do mundo. Aí as pessoas dizem: mas pastor, e usos e costumes? Sim, mas usos e costumes de Deus. Nós não podemos ter os maus costumes, mas os bons costumes. 2 minutos para mim finalizar essa parte. Para os homens não deve usar short na rua ou bermudas, ou calça, ou camisas regata, nem mesmo trabalhar usando esse tipo de roupa, para não parecer mundano ou perfil escandaloso. Não deve ficar cabeludo e nem fazer desenhos na cabeça. Moda. Barba desenhada, pode até deixar a barba crescer, mas não fazer desenhos na barba. Você sabe, né, irmão? Ele faz os risquinhos na cabeça, faz risquinho na sobrancelha, né? Outros colocam o brinco no lado direito ou no lado esquerdo. Tudo isso está aqui, irmão. Tudo tem um significado, os riscos na cabeça. Na mensagem Queda do Mundo, o profeta diz assim: agora observe, ele nos deu um programa, a palavra do Pai. O verdadeiro crente segura nela, porque ele nada pode fazer. É o reino de Deus nele. Como Abraão, ele chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus, como se não fosse. E se alguém lhe disse que a denominação é de Deus, você permanece com Abraão. Se alguém lhes diz que você deve ser aspergido, ou alguma espécie de coisinha, sistema ou algo contrário à palavra de Deus, não creia nisso. Você conta isso como se não fosse. Se eles disserem: bem, agora, querido, isso não faz mal se você fizer isto, não creia nisto. Quando Deus, dizem, não faz mal as mulheres cortarem seus cabelos. Quando a palavra de Deus diz que é uma abominação diante dele fazer isso. Quando você diz: ora, se eu uso calças compridas, eu não uso shorts.
Deus diz que a mulher que colocar vestimenta que pertence ao homem é uma abominação diante dele. A Bíblia diz que é errado que a mulher corte seu cabelo, e até mesmo incomum para ela orar e demais coisas desta maneira. Até mesmo com sua cabeça descoberta, ela desonra sua própria cabeça. Deus proíbe isso. Aquele sistema que lhe diz que é certo fazer isso, não creia naquele sistema. É um falso ungido, é um falso Cristo. É contra a palavra de Deus. Os justos seguram na palavra de Deus. Ela é o programa do sistema eterno de Deus. Amém? Mensagem de Queda do Mundo, parágrafo 115. Vou ficar aqui, porque é muita coisa, irmão. Aí no outro domingo nós vamos falar sobre pintura. Tá? Por quê? Porque você dá o coração, dá muita coisa para Deus, e a unha para o Satanás. Deixa o diabo pintar as suas unhas. Você sabia, irmão, que é uma coisinha bem mínima que te tira do rapto? Hoje não vou entrar nesse detalhe. Amém? Só essa pincelada aqui hoje sobre, não vou falar mais nada, que vocês sabem como é que é. Porque nós temos que deixar o tempo para a palavra. Amém? Porque se não fizer isso, irmão, o pastor tem que falar, tem que falar. Porque se não falar, irmão, o negócio vai entrando na igreja igual uma gangrena. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, agora vamos passar para a parte da palavra. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 5. Deus abençoe, o senhor Antônio está conosco, né? Sua menina. Deus abençoe, sinta na casa do Pai Celestial, amém? Primeiro Coríntios 5. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, verso 1. Vamos ler do primeiro em diante. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Está inchados e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis sentar.
Hoje eu tirei essa escritura para nós falarmos um pouquinho, irmãos, sobre festas, porque aqui Paulo está falando sobre os pães ázimos. Façamos festa não com fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje é um dia memorável de nós relembrarmos aquele dia no Calvário, o qual Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós e fez de nós seus filhos. Amém? Estamos aqui não para esquentar banco, nem para se aparecer e olhar para alguém, mas não. Estamos aqui porque temos um grande motivo e objetivo, que é adorar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então eu coloquei esse banner aqui, irmãos, apenas para mostrar uma ilustração para vocês. Aqueles que puderem ver aqui em cima, tem as 7 festas de Israel, tá? As 7 festas de Israel, que é Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, tá? As 7 festas está aí. Então, hoje é um dia de nós falarmos sobre a crucificação de Cristo. É o dia da ceia do Senhor. É um dia que nós temos que reforçar a nossa coragem. Você veio para comer do pão, beber do vinho, lavar seus pés. Você veio para ficar mais imunizado ainda, amém? Com a palavra, porque a palavra que nos imuniza, é a palavra que nos prepara, é a palavra que nos mantém na plataforma para o arrebatamento. Porque você sabe, meu irmão, haverá um boicote. Tá? Haverá um boicote mundial. Tá? As igrejas serão fechadas, principalmente os tabernáculos. Nós seremos privados de pregar a verdade. Isso não é por hoje nem para amanhã, mas não vai demorar. Então nós temos que despejar tudo, meu irmão, e preparar o povo. Tá? Então eu falei sobre essas 7 festas aqui. Por quê? Porque Cristo está representado em cada festa dessa, tá? E essas festas, irmãos, ela mostra para nós onde nós estamos. É como se o irmão e a irmã fossem viajar, né? Vamos dizer que você ia lá para Minas Gerais ou São Paulo, né? E você vai viajando, você passa a primeira cidade. Que cidade é essa? É tal. Você passa a segunda cidade, né? Terceira, e vai viajando. Tem muita cidadezinha que você vai passar, né? Quando chegar pertinho da cidade que você está determinado a chegar, você fala, ó, só falta tantos quilômetros, já estamos pertinho já viajamos 2.000 quilômetros, vamos dizer assim. Então Deus, que é muito sábio, estabeleceu para nós o mesmo percurso através das festas, amém? Através das festas de Israel. Essas festas eram comemoradas lá no Velho Testamento, mas tem um reflexo espiritual no Novo Testamento. Tá? Então começa com a Páscoa, tá? Que era um cordeiro mesmo que era matado, né? Cada família trazia um cordeirinho, sacrificava aquele cordeirinho, você colocava a mão naquele cordeirinho e você falava, eu estou transferindo os meus pecados, toda a minha maldade para esse cordeiro. E o cordeiro ali morrendo, sendo degolado, balino, né? E você sentia aquilo ali que é uma vida por outra vida. Tá? Mas tudo, aquela matança de cordeiro era uma pequena sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o cordeirinho, o animal, não podia perdoar nossos pecados. Mas o Cordeiro Jesus Cristo, amém? Ele veio e derramou seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Então, quando você crê nisso, você recebe vida eterna. Amém? Deus trabalha na sua vida. É Deus que começa a te convencer. Deus começa a te santificar. Você começa a crer em toda a palavra. Amém? Porque se você não crer em toda a palavra, meu irmão, você vai crer em qualquer coisa. Qualquer doutrina que aparecer, qualquer vento de doutrina que aparecer, você está indo atrás. Mas se você é um eleito, um filho de Deus, você não crê em qualquer doutrina. Você só vai crer na doutrina verdadeira.
Amém? Porque o Espírito Santo só te levará à verdade pura. Deus não leva o filho e a filha de Deus a doutrinas erradas. Ainda que o irmão e a irmã pode estar participando de uma doutrina errada, numa denominação, num sistema, mas se você é um eleito, um filho de Deus, chega um momento que Deus te convence e te tira do sistema e traz você para a palavra verdadeira. Esse, 16:13 de João, quando o Espírito de verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Então, amados, aqui está Páscoa. Cristo foi a nossa Páscoa. Amém? Por isso que naquela noite, Ele foi o Cordeiro Pascual. Ele falou, olha, eu serei crucificado, morto, mas eu ressuscitarei dentro dos 3 dias. Amém? Mas naquela noite, Jesus também pegou um pão ázimo. Se você ler Mateus 26, diz assim, e chegando a festa dos pães ázimos, Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Quebrou o pão e deu aos apóstolos. Amém? Pegou a taça de vinho e disse, isto é o meu sangue. Bebei dele todos. Amém? Para que tenha a vida eterna. Se você toma ceia, você tem vida eterna. Se você não toma ceia, você não tem vida eterna. Se você tem essa vida que você nasceu do seu pai e da sua mãe. E nós queremos a vida de Deus. Então, irmãos, em João 6, Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava diante de 82 homens, que eram os 70 discípulos que ele mandou levar o evangelho, e mais os 12 apóstolos. Então tinha 70 mais 12, 82 homens. Então naquela reunião eles voltaram das visitas que foram fazer, e vieram falando, mestre, no teu nome os enfermos são curados, os demônios são expulsos, mestre. Quando falamos no nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios já vão embora e as pessoas são libertas, e eles vieram contentes e alegres. Dado o momento, Jesus olhou para ele, muito bom, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quem de vocês não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Você vê, irmão? Que teste, né, para eles. Um olhou assim e falou, comer carne humana? Olha a interpretação deles. Beber sangue? Nós não somos vampiro para beber sangue, nem canibal para comer carne humana. A Bíblia diz que aqueles 70 já não estavam mais com Jesus. Amém? Então veja bem, irmão, Jesus não deu explicação. Então tem coisa que você vai ler e ele não vai te dar o entendimento disso. Você tem que esperar no Senhor. Mas quando foi na noite da traição, quando Jesus estava lá, na Santa Ceia, que acabou Páscoa, hoje você vê o mundo comemora Páscoa, né, irmão, em abril, Páscoa e coelho e chocolate, tudo uma coisa pagã, irmão. Tá? Tudo isso é paganismo. Não sou contra você comer chocolate. Só que não pode, aquela tal de Páscoa que o mundo comemora, não é nada de Páscoa. Não tem mais Páscoa, irmão. É ceia. Jesus foi morto. Amém? Então Jesus, na noite da traição, ele pegou o pão e falou, aqui está a minha carne. Olha onde foi parar a carne de Jesus. No pão asmo. Pegou o cálice com vinho e disse, aqui está o sangue, amém? Que está representado no vinho, não no suco de uva e não no pão de padaria, como as igrejas dão. Você vai nas igrejas e dá um pão de hot dog, não é esse pão, irmão. Então Jesus é a nossa Páscoa, amém? Jesus foi o nosso pão asmo, puro. Jesus foi, irmão, a nossa primícia. Porque a primícia é a primeira coisa que você oferece para Deus. Se você tinha uma lavoura lá de milho, de feijão, quando os primeiros grãos brotavam, você tinha que trazer aquilo para o sacerdócio, para Deus abençoar o seu molho, abençoar a sua lavoura. Se fosse gado, você trazia as primeiras crias que você tinha e trazia para o sacerdote. Amém? Se fosse trigo, os primeiros cachos de trigo, você trazia para o sacerdote. Para quê? Para Deus abençoar a sua primícia. Por isso que aí é onde entra o dízimo. O dízimo é a primeira coisa que você tira, é o dízimo de Deus. Não para o pastor,
Nem mesmo para a igreja, você tira para Deus. Por isso que fala primícia. O que é a primícia? É a primeira coisa que você dá a Deus. Amém? Você tem que ter isso em mente, você dá a Deus, não para o homem. Então, Jesus também cumpriu a primícia. Ele foi o primeiro a levantar na ressurreição. De todos aqueles que tinham morrido, irmãos, quando Jesus morreu e desceu às partes mais baixas da terra, e chegou lá no seio de Abraão, e falou: olha pessoal, vocês que estão aqui no chamado seio de Abraão, né, você, Jó, Noé, Ageu, Naum, né, Ezequiel, Jeremias, Noé, toda essa turma aí, eu vou ressuscitar vocês, vou tirar vocês daqui. Quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Então, na hora da ressurreição, irmão, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Você lê em 27 de Mateus. Ele foi a primícia dos que dormem. Amém? A primícia, ele foi o primeiro grão que provou ser trigo. Ele era a ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou, quer dizer que ele abriu a porta da ressurreição. Aqueles que estavam lá ressuscitaram com Cristo, e agora é a nossa vez. Amém? Então, primícias. Aí chegou ao Pentecostes, né, irmão? Pentecostes, que você lê em Atos 2, tá? Da Páscoa para o Pentecostes, era 7 sábado, ou 7 semana, 7 vezes 7, 49. O 50º dia era chamado o dia do Pentecostes. Amém? E o que era o Pentecoste? O Pentecoste, irmão, era uma festa de alimentos, festa das colheitas, porque o povo já tinha trazido as primícias, né? E a festa do Pentecoste era comemorada 2 dias de festa. Você vê como que Deus é sábio. Por que 2 dias? Porque os 2 dias representam os 2000 anos. Amém? Então, desde Paulo lá, irmão, até a irmã Brana, desde Éfeso até Laodiceia, são 2000 anos que a igreja está na chamada festa pentecostal. Amém? O Pentecoste veio desde Paulo para cá. Desde quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Ali começou os 2 dias. Para nós é 2000 anos, mas para Deus é 2 dias somente. Amém? Então por aí você já dá para entender que os 2 dias do Pentecoste já está ficando na história. Por isso que eu contei para vocês da cidade, que quando você viaja, né, que você está chegando perto de onde você está entendendo? Quando você viaja, você está chegando perto do seu destino, então você vai sabendo onde é que você está. Então, as festas que Deus deu para nós, é para nós saber aonde nós estamos. Amém? Nós não estamos perdidos. Nós estamos sabendo aonde nós estamos. Amém? Então, o Pentecoste foi 2000 anos. Tá? Dentro desses 2000 anos, tivemos um Irineu, um Martinho, um Columbo, um Lutero, um Wesley e um Brana, que foram mensageiros das 7 eras da igreja, que é um tempo que Deus trata com as nações, porque Deus parou com Israel, amém? E abriu para as nações, e agora o tempo das nações, que é 2000 anos, praticamente já acabou, meu irmão, amém? Onde nós estamos? Nós estamos no fim, irmão, acabou tudo, porque depois do Pentecoste, vem as trombetas, e tem festa que é para nós, o gentil, e tem festa que é para Israel. Você tem que saber o que é para nós e o que é para Israel. Por exemplo, as trombetas não é para nós. A festa das trombetas é para Israel. É para juntar Israel. Amém? E você notou que em 48 Israel voltou a ser nação. Através das trombetas no primeiro estágio. As trombetas tocaram e Israel voltou a ser nação de novo. Por quê? Porque Deus tem que tratar com Israel para salvar 144 mil judeus. Então Israel já voltou
a ser nação através do toque das trombetas no primeiro estágio, meu irmão. Porque os toques da trombeta, da festa das trombetas no primeiro estágio, é apenas um toque de trombeta para juntar o povo, amém? Igual lá no quartel, quando o soldado toca aquela trombeta de manhã cedo, é para juntar todos os soldados em fila. Não é isso? Então, o toque da festa das trombetas no primeiro estágio ajuntou Israel na sua pátria que está lá. Amém? Eles estão esperando quem? O Messias. Porque Cristo prometeu voltar para eles. Tá? Então, você vê aonde nós estamos parados. Tá? Então, por que no primeiro estágio? Porque a festa das trombetas. No segundo estágio é pragas. Vai trazer pragas, vai trazer flagelos sobre a terra, vai derramar as taças da ira de Deus, no segundo estágio, a festa das trombetas, e tem 2 homens que vai chamar essa festa das trombetas, 2 homens que serão os trombeteiros dessa trombeta, que está em 24:31 de São Mateus, e Deus enviará os seus anjos, com um rijo clamor de trombetas, e ajuntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, que é o povo de Israel. Você vê que Israel está saindo de todos os lugares para estar naquela terra, amém? Então o que vai acontecer, irmãos? Israel vai receber 2 homens lá, vai receber 2 profetas, e esses 2 profetas vai aterrorizar o mundo com pragas. Amém? Então por aí você já sabe onde é que estamos parados, né? E nós vamos ficar aqui vendo as trombetas de praga tocar? Não. Nesse interim que Israel recebe os profetas, que é Moisés e Elias, Moisés e Elias voltam para o judeu para juntar e preparar um povo para Cristo, para o Messias, porque Deus vai dar uma revanche, amém? Deus vai dar o troco para o judeu, que eles mataram Cristo, crucificaram ele, amém? Agora ele vem e mostra as mãos para o judeu, ele vai mostrar as mãos furadas para o judeu, e o povo de Israel vai olhar as mãos de Jesus e colocar o dedo no cravo, e vai falar, mas quer dizer que o Senhor é verdadeiramente o Messias? E Jesus vai falar, pois é, eu sou o verdadeiro Messias, que os vossos pais dos pais me crucificaram. E aí eles vão rasgar suas vestes, e vão ajoelhar, e vão crer em Jesus Cristo, irmãos, porque Jesus vai mostrar as mãos para eles, amém? Veja bem, nesse interim, a noiva gentia, o rapto, tem que estar sucedendo, amém? Não no interim de Jesus mostrar as mãos, mas no interim de ter os 2 mensageiros chamando os judeus à preparação. Por isso que nós temos que estar atento a Israel, o que está acontecendo com Israel. Você vê que Israel agora está debaixo do chicote. 8 de Oséias, Deus disse, eu castigarei Israel. Por que Deus tem dito que está castigando Israel? Porque Israel, como um filho desobediente, tem desobedecido a Deus, amém? Simplesmente, irmão e irmã, a história de Israel está repetindo outra vez, tá? Porque Israel é o seguinte, depois que Israel entrou na terra prometida, irmão, lá, quando eles saíram do Egito, que entraram na terra prometida com Josué, passou 100 anos, Israel apostatou, colocaram ídolos, fizeram capelas com grandes ídolos, colocaram o Moloque, o Baal, e eles começaram a adorar o Moloque, adorar o Baal, oferecer sacrifício de criança, e isso irou Deus, amém? E Deus então incitou as nações da época, que eram os amalequitas, os filisteus, os amonitas, incitou as nações contra Israel. Aí quando Israel estava sofrendo matança, morrendo gente, e sofrimento, e sendo escravizado, aí eles caem de joelho, reconhecem os seus erros, e falam, Senhor, nós pecamos, nós agora lembramos que o Senhor fez com Moisés, tirando nós do Egito, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus. Aí Deus levantava um varão, um homem,
Amém? Deus levantava um homem que era dado o nome de juiz. E esse homem levantava e preparava a guerra contra os inimigos de Israel e vencia todos os inimigos de Israel. Você vai ver isso no livro de Juízes. Quando Israel caía, Deus levantava um Baraque, uma Débora. Quando Israel apostatava de novo, Deus levantava um Sansão. Quando Israel apostatava de novo na idolatria, Deus levantava um Jefté. Quando Israel desviava de novo, Deus levantava um Gideão. Pelo amor de Deus, irmão, 12 juízes para colocar Israel na linha. 12 juízes, lá no livro de Juízes, para colocar Israel na linha. E agora? Agora, nos nossos dias, na nossa era, quando nós estamos vivos aqui, a história de Israel está acontecendo de novo. Por quê? Porque nós conhecemos as 7 festas por um mensageiro. O irmão Brano trouxe a revelação da palavra para nós, e agora nós sabemos onde estamos parados e o que está acontecendo no mundo, no tocante às coisas espirituais. Amém? Então Israel agora, cada esquina de Israel, irmão, em 1990, por aí, o Papa João Paulo II, já ouviram falar dele, né? Karol Wojtyla. Ele foi lá com as autoridades israelenses e fez um acordo com eles, chamado Santa Sé. Tá? Até hoje tem esse acordo. Fez um acordo com Israel, com o primeiro-ministro da época, para que Israel cedesse os pontos mais estratégicos de Jerusalém, de Israel, das cidades judaicas, para a Igreja Católica colocar as suas capelas. Está entendendo, irmão? E 28 de Isaías diz assim: chegará o dia em que Israel fará um concerto com a morte e um pacto com o inferno. Irmão. Com a morte já fizeram. E com o inferno vai ser na grande tribulação. Porque o Papa vai sentar lá no trono, no templo que eles estão construindo agora, um terceiro templo. Não tem jeito, irmão, vai cumprir mesmo. Vai ser profanado. Então veja bem, então Karol Wojtyla, João Paulo II, fez o pacto com eles. E o que aconteceu? A Igreja Católica, em cada esquina de Jerusalém, de Belém, das cidades de Israel, e cada ponto estratégico tem uma capela cheia de ídolos. E isso aí trouxe a ira de Deus. O mesmo quadro que aconteceu 2.500 anos atrás lá no Velho Testamento com juízes. E Israel ainda teve uma parada gay de 2 milhões de gays na cidade sagrada. Eu te pergunto, você acha que Deus está contente? É uma esculhambação do Satanás na cara de Deus? Diante da menorá? Diante da santidade do Senhor? Você não pode misturar Deus com o diabo. Ou você serve a Deus mesmo e larga o mundo, ou você serve o diabo. Não tem meio termo. Por isso que muita gente, meu irmão, essa semana mesmo eu fiz um videozinho aí na internet. Vocês cantores sertanejo, que cantam suas músicas besterenta, podre, imunda, de sexo, só falando porcaria. E quando termina a música, os cantores falam: que Deus abençoe todos vocês. Deus coisa nenhuma vai abençoar uma sujeira dessa. Aí desculpe o que eu vou falar, aí lá na frente se rebenta, se mata, tá entendendo? Nem sei o que pode acontecer. Por quê? Porque mistura Deus com o diabo. Se está cantando a sua sujeira, a sua imundícia, fica com a sua imundícia para lá. Quer fumar suas drogas, quer viver a vida podre, vai viver lá longe, mas deixa as coisas santas de lado. Amém? E aí eles fazem isso e depois, você sabe, a vida deles vira uma porcaria. Vira um problema e vai perguntar: o que eu fiz? Porque o negócio é o seguinte, irmão, quando você desobedece a Deus, Deus não te cobra logo.
diz a Bíblia, como os filhos dos ímpios estão propensos a pecar, Deus não cobra logo o castigo para eles. Deus dá tempo para eles. Anos, 10 anos, 20 anos. Lá na frente, Deus, agora eu vou te cercar. Deus não esquece. Por que Deus dá tempo? Para a pessoa arrepender, para a pessoa acertar, para a pessoa reconhecer as coisas erradas que fez. Aí ele não reconhece nem nada, aí chega o dia da sentença de Deus. Se rebenta. Morre com as mortes mais cruéis da vida. Então, voltando lá, então Israel, irmão, está debaixo do chicote de Deus. Amém? Pastor, mas deram uma trégua, mas eles vão ficar aí uns 5, 6 anos, 7, 10 anos, com aquele, com o dedo no gatilho. Se você atirar, eu atiro também. Eles estão assim, né? E os países em volta de Israel, irmão, tem que levantar mesmo contra Israel, porque a Bíblia diz que todas as nações virão contra Israel naquele dia. Todas, não é 90, todas as nações. China, Coreia, Rússia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, os países árabes, tudo vai levantar contra Israel naquele dia. Israel vai aguentar essa guerra? Não vai, irmão. Eles não vão aguentar todas as nações na cola deles. Mas aí acontece o seguinte, é quando Cristo desce para o judeu, e a batalha de Armagedon acontece. O que Cristo faz? Fulmina, num piscar de olhos, com as nações que levantar contra Israel. Por que fulmina? Porque Israel é o olho, é a menina do olho de Deus. Israel é o povo que Deus está preparando para o milênio, para o novo mundo, junto com a gentia que somos nós. Então, irmão, eu estou falando isso para vocês entenderem a percorrida das festas. Então, veja bem, Páscoa já passou, Ázimo, primícia, Pentecostes, 2 dias, nós já estamos terminando já os 2 milênios, trombeta, Israel já está em sua pátria, aí vem expiação, é o famoso Yom Kippur, é a festa da expiação. O que significa a festa da expiação? É aquela festa, meu irmão, que 144 mil judeus vai ajoelhar e vai falar, Senhor, quer dizer que o Senhor era o Messias, que os nossos pais mataram, e eles vão chorar. É a expiação, é a chamada festa do perdão. Não é para nós. Nós já fomos perdoados no Calvário, mas o judeu não recebeu Cristo. Eles vão receber Cristo quando Cristo mostrar as mãos furadas. E eles vão falar, Senhor, que são essas feridas em tuas mãos? E ele vai falar desse jeito, irmão. Olha como que Jesus Cristo é. Vai falar, não, essas aqui são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Chamou eles de amigo. Amém? E aí, irmão, a besta, depois que Cristo converteu 144 mil, a besta vai levantar, aqui nesse período da festa da expiação, e vai matar os 2 profetas, Moisés e Elias. Eles serão mortos, por certo, por atiradores de elite, por bomba, alguma coisa. E os 144 mil também vai morrer. Eles vão ser martirizados pela besta, pelo anticristo. Quando? Lá no período da tribulação. Nós não estaremos mais aqui, porque a igreja de Cristo, noiva, gentia, não passa pela tribulação, irmão. Nós não temos que purgar mais em tribulação, em ser torturado, em ser mortos, em ser perseguido, não. A noiva é purificada pelo sangue de Jesus. Nós não temos que sofrer mais nada, meu irmão. Glória a Deus. Cristo te limpou, Cristo te perdoou. Agora veja bem, pastor, mas e o resto que vai ficar? As denominações, irmão, pessoas que vão ficar para trás, vão entrar debaixo da cortina da grande tribulação, marcados para morrer diante da besta. Porque a besta não é um bicho de 7 cabeças, igual o povo. A besta, irmão, vai ser uma autoridade mundial. Está entendendo? Uma autoridade mundial
vai ser um presidente aí que vai comandar o mundo na grande tribulação, vai ser um chefe geral das nações, está entendendo? Que vai levantar e vai fazer todo mundo blasfemar o nome de Jesus Cristo. Tá? Vai ter uma perseguição contra os cristãos. Esta Bíblia que temos vai ser tomada. Quem tiver uma Bíblia, tem país aí que é pago para encontrar pessoas com a Bíblia na mão para eles matar, principalmente o comunista, os comunismos radicais. Então, a última festa é os tabernáculos. O que é os tabernáculos? É o milênio. É a terra limpa. E cada um na sua casinha. Cada um no seu lugar. Porque a noiva, irmãos, isso aqui eu tenho que falar para vocês. Você vai para o céu, fica 3 anos e meio no céu, enquanto a terra aqui é limpa. Tá? Os vulcões vão ser acionados. A terra vai ser purificada. Porque essa terra vai sofrer 2 queimas. Tá? Então, a noiva fica no céu 3 anos e meio. Terminando os 3 anos e meio, Cristo já limpou a terra, pela palavra falada. O ímpio já não existe mais. Diz a Bíblia, uma vez mais, e o ímpio não existirá. Por quê? Cristo vai queimar o ímpio, Malaquias 4. Aquele dia vem ardendo como forno. Todos que cometem impiedade serão como palha. Aí a noiva desce para uma terra plana. Amém? Essa terra, irmão, vai ficar planinha, limpinha, sem uma montanha. As montanhas vão abaixar e os vales vão subir. É como se o Deus Todo-Poderoso pegasse uma régua e passasse para lá e para cá na terra e aplanasse a terra. Aí ele vai falar a palavra falada de novo, amém? Aí vai vir novos animais, novos rios, porque hoje a terra está toda rachada, não está, irmão? A América está para lá, Oceania para cá, África para cá, não é? Se você olhar o planeta como é que está, né? Essas pedras, os continentes, vai ajuntar de novo, tá? Porque eles quebrou e distanciou no dilúvio. Agora Deus vai colocar a terra em ordem novamente. Para quê? Para o tabernáculo, para o milênio. A terra gozará de 1000 anos de paz. E o Adão e a Eva, né? Eles vão voltar, irmãos. Mas Adão e Eva não se perdeu? Não, o Filho de Deus não se perde. Eles erraram para um propósito, irmão. Tiveram erro, tiveram pecado, entrou através deles. Mas estava no propósito de Deus. Você estava no projeto de Deus para que manifestasse nós. Se eles não caíssem, como que nós íamos existir? Amém? Então veja, irmão, aí o milênio é estabelecido. Então nesta noite eu quis entrar aqui nas festas para vocês saberem aonde nós estamos. E onde nós estamos? Nós estamos, irmão, na hora emprestada, minutos emprestados, hora extra. Tá? Por isso que eu estou frisando, vamos posicionar, vamos entrar em ordem, vamos entrar em linha. Porque, irmãos, não é mais tempo de plantio. Tá? É tempo de colheita agora. Tá? E eu vou dizer uma coisa bem forte para vocês. Vocês podem pôr a barba de molho. Cristo vem numa hora que o mundo está tudo normal. Porque as pessoas estão esperando acontecer alguma hecatombe, alguma coisa terrível. Né? Fala, não, agora Deus está vendo, vou correr e obedecer. Não, Cristo vem numa hora que o mundo não espera. Você já viu aquele negócio, irmão, de distribuir as passagens? Cristo vai vir primeiro e distribuir para nós, quer dizer, vai dar para nós a dinâmica, vai dar para nós um poder. A irmã vai receber um poder na sua vida, o irmão vai receber um poder na sua vida, amém? Esse poder vai vir do céu, é uma arma poderosa que vai descer sobre você, que você não precisa orar para ninguém, só de você passar perto de um aleijado, ele vai ser curado. Só de você passar perto de um cego, ele vai enxergar. Você não precisa fazer nada. A igreja noiva, nos últimos dias, mínimas pessoas, serão tão cheias de Deus, que operarão grandes maravilhas. Só que aí o povo dessa terra, que você sabe muito bem, vai correr atrás. Falar, irmão, eu quero isso aí que você tem. Não tem mais jeito, meu irmão, estamos indo embora. Já estamos colocando o pé no degrau para subir. Aí é a hora, meu irmão, que o povo quer e não tem mais.
Aí é como se entrar numa porta e desaparece. O rapto vai suceder. Então, se é um tempo de entrar, entra agora. Posiciona agora. Amém? Se limpa agora, se santifica agora. Larga as picuinhas, larga as coisas erradas. Se prepara na presença de Deus. Amém? E aqui eu vou contar uma historinha para vocês para finalizar. O irmão Brana conta de uma história de uma irmã que ele teve uma visão. Teve uma visão assim. Ele viu uma irmã com a roupa composta, cabelo composto, toda bem arrumada. E a única coisa que não estava certo nela era a sandália, que era muito alta. Então, o irmão Brana viu, ela foi andando, ela subiu o primeiro degrau, subiu o segundo degrau e subiu o terceiro degrau. Você sabe que os degraus representam justificação, santificação e novo nascimento com o batismo do Espírito Santo. Quando ela subiu o terceiro degrau, o irmão Brana viu que a sandália dela era muito alta. A roupa estava composta, mas a sandália era uma coisa que estava muito absurda. O irmão Brana deu um grito: irmã, a senhora não pode subir aí desta forma. Ela virou, olhou para ele e tinha um monte de irmãos e irmãs assim, de um lado, e ela olhou para o irmão Brana e virou de novo e falou para as pessoas assim: não prestem atenção no que ele diz. E ela começou a andar com aquela sandália muito alta. Ela foi andando e falando: não preste atenção no que ele diz. Lá na frente, a estrada fechou, bifurcou, e ela caiu num buracão de fogo, dando os gritos mais terríveis. E o irmão Brana falou: ela estava muito bem, só tinha uma coisa que ela estava errada. Você está entendendo? Só uma coisa. Ela não aceitou a repreensão do profeta, porque o profeta falou: irmã, não pode subir. Ela tinha que parar. O que é, irmão Brana? Sua sandália está muito alta. Tira essa sandália. Porque a mulher que usa um salto muito alto, irmão, desculpe o que eu vou falar aqui, você não me leva a mal. Ela empina o bumbum para trás e os seios para frente. Tá? Ela provoca lá fora. E ela anda requebrando. Tá? Quando o irmão Brana falou: irmã, não pode fazer isso, ela poderia ser humilde e falar não. Mas o que ela fez? Não preste atenção a eles. O que acontece quando uma pessoa é doutrinada? A tendência da pessoa é querer se argumentar. Não, mas acontece que Deus não vai me condenar. É aí que Deus condena. Irmão, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eis-me aqui, Senhor. Dorme 300 e tantos dias virado para o lado direito. Você está entendendo? Virou para o lado direito. Dormiu. Ezequiel, Deus não falava Ezequiel, falava: filho do homem, põe de pé. Eis-me aqui, Senhor. Tudo bem, tudo bem. Você vai preparar um pouco de fezes humanas e comê-las. Você acredita, meu irmão? Deus mandou Ezequiel comer fezes humanas. Você não queira entender Deus. Ezequiel falou: mas Senhor, é muito difícil, fezes humanas, Senhor. É difícil, Ezequiel? Deus queria ver. Então você vai comer fezes de vaca. Melhor, né, irmão? Por quê? Porque era uma profecia para o povo da época e que ia comer fezes. Você está entendendo? Isaías, eis-me aqui, Senhor. Tire suas roupas. Tirou. Ande nu na cidade. Até quando, Senhor? Você vai andar 3 anos nu. O que é isso? Israel vai nu para o cativeiro. Israel foi mesmo, todo mundo nu para o cativeiro. Assim como Isaías andou nu, Israel foi nu para o cativeiro. Naquele tempo, as profecias eram assim, irmãos. Então, para nós, vamos entender que um pingo é letra. Se Deus fala: irmã, tire esses esmalte das suas unhas. Você tem seu marido. Seu marido quer isso? Não. E essas unhonas grandes que agora, né? Não é nenhuma, né, irmãos? É uma coisa postiça. E ainda faz umas pontas parecendo unhas de vampiro. Eu não sei o que tem na mente das pessoas.
E aí pinta parecendo unhas de Jezabel. Aí no dia do arrebatamento, vamos dizer assim, Deus vai falar, você vai, minha filha, mas põe a mãozinha aqui, que nós vamos ter que cortar os dedinhos, porque essas unhas pintadas não vai não. Isso é eu que estou falando. Deus não vai fazer isso. Porque o que está no coração exterioriza. Amém? Então limpa. Amém? E obedeça a seu marido. Porque às vezes o marido... Irmãos, vou falar um negócio aqui, viu? O porte das mulheres é os maridos que é culpado. Se o seu marido vê que a irmã está com a roupinha, amor, essa roupa não serve. Muda essa roupa aí. O marido é o Cristo de você. É o tipo de Cristo. Se você ajuda seu marido, se você honra seu marido, você está honrando Cristo. E se você também ajuda a sua esposa e honra a sua esposa, você está honrando Cristo. Se ela fala, amor, essa calça sua aí, amor, essa calcinha aí. Que calça horrível é essa? Onde você comprou essa calça? Está entendendo? Né? Está muito apertadinha, né? Está marcando tudo aí para homem. Não serve, né, irmão? Aí você tem que obedecer sua esposa nesse caso, porque ela está tendo uma visão. Né? Porque, irmão, olha, a mulher é a sua igreja. Tá? E o seu marido é o seu Cristo. Se você vê algo errado, você tem que bater a pedra para ele. Tá certo? Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Muito bem, amados, hoje é dia de Santa Ceia. Nós vamos então ter 1 minuto de oração e depois vamos consagrar o pão e o vinho para nós participarmos. E vamos ter a oração primeiro, depois pode desligar. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Pai Santo, eu não tenho nenhuma dignidade, Pai, de estar aqui. Eu sou errante, sou falho, mas eu preciso da Tua misericórdia, do Teu sangue carmesim. Perdoa minhas falhas, meus erros, Pai, minhas debilidades, Senhor, minhas ignorâncias, Pai. Me ajuda, Senhor, a fazer o que deve ser feito, Pai. Perdoa-me, às vezes falo alguma coisa forte, alguma coisa exagerada, Senhor. Não deixe o Teu povo, Pai, tomar isto, Pai Santo, como uma imposição do homem, não, Pai. É a Tua palavra. Eu peço nesta noite, Pai, abençoe os irmãos e irmãs que vai tomar da ceia, comer do pão, beber do vinho. Senhor, santifica eles agora e dê visões, dê sonhos, enche eles do Teu Espírito Santo. E assim pedimos e agradecemos, Pai. Entregamos em Tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém.